O trem diminuiu a velocidade até parar completamente na pequena estação de São Bento do Vale, um vilarejo cercado por montanhas no interior de Minas Gerais. A garoa fina caía sem pressa, molhando o chão de terra batida e deixando o ar frio e silencioso. Poucas pessoas aguardavam na plataforma, quase todas conhecidas entre si. Antônio Ribeiro ajeitou o chapéu de feltro na cabeça e olhou o relógio de bolso com impaciência contida. Ele não costumava ir à estação naquele horário, mas um recado urgente da irmã o obrigara a mudar a rotina. Faltavam remédios na fazenda e ele precisava buscá-los naquele trem. Antônio tinha pouco mais de 30 anos e carregava no corpo as marcas da vida no campo. As mãos grossas, o rosto queimado de sol e o olhar firme denunciavam anos de trabalho duro. Morava com a irmã, Maria Helena, na fazenda Boa Esperança, herdada do pai falecido. Era uma vida simples, sem luxo, mas construída com dignidade e esforço diário. Enquanto os passageiros começavam a descer, Antônio procurava apenas o funcionário responsável pela encomenda. Foi quando a viu. A jovem desceu com cuidado, segurando uma pequena mala marrom com força excessiva. Usava um vestido azul simples, mas de bom tecido, e um casaco claro que já não protegia da garoa. O cabelo castanho escapava do coque improvisado, e o olhar dela se movia de um lado para o outro, claramente confuso. Ela parou no meio da plataforma e murmurou, quase para si mesma, que aquele não podia ser o lugar certo. Antônio ouviu quando ela se aproximou do chefe da estação e perguntou com a voz trêmula se ali era Santa Rita do Oeste. O homem balançou a cabeça com calma e respondeu que não. Disse que Santa Rita ficava a muitas horas dali e que o próximo trem só passaria no dia seguinte. O rosto da jovem perdeu a cor. Ela respirou fundo tentando manter a compostura e perguntou se havia alguma pensão onde pudesse passar a noite. A resposta não foi animadora. A única hospedaria estava lotada por causa de uma feira agropecuária na região. Antônio sentiu o desconforto crescer dentro do peito antes mesmo de pensar direito. Quando percebeu, já havia dado alguns passos à frente. Tirou o chapéu com respeito e falou com cuidado, como aprendera com a mãe. Disse que ouvira a conversa e que morava ali perto. Comentou que sua irmã jamais perdoaria se ele deixasse uma moça sozinha naquela situação. Ofereceu um quarto simples na fazenda até o dia seguinte, quando o trem certo passaria. A jovem hesitou, olhou ao redor, avaliando o pouco que lhe restava de opção. Por fim, estendeu a mão e se apresentou como Beatriz Nogueira. O aperto de mão foi rápido, mas suficiente para deixar Antônio inquieto de um jeito que ele não soube explicar. Havia algo naquela mulher que destoava completamente daquele lugar. Um misto de delicadeza e força, medo e determinação. Enquanto caminhavam até a carroça, Beatriz contou que vinha da capital paulista. Disse que nunca tinha estado no interior e que tudo lhe parecia grande, silencioso e imprevisível. Antônio respondeu que o interior ensina a gente a prestar atenção no que realmente importa. A estrada até a fazenda era cercada de pastos, árvores antigas e um riacho que cortava o caminho. Beatriz observava tudo em silêncio, como se tentasse gravar cada detalhe. Quando a casa surgiu no alto de uma pequena elevação, simples e sólida, ela pareceu surpresa. Maria Helena apareceu na varanda, preocupada com a demora do irmão. Ao ver Beatriz, mudou o semblante imediatamente. Havia compreensão em seu olhar antes mesmo de ouvir qualquer explicação. Foi ali, naquela casa modesta, que Beatriz cruzou uma porta que mudaria o rumo de sua história. Mesmo sem perceber, a rotina de todos começava a romper. Beatriz foi recebida por Maria Helena com um sorriso acolhedor e um abraço que desarmou qualquer receio. A irmã de Antônio tinha um jeito calmo, voz firme e olhos atentos, daqueles que enxergam além das palavras. Conduziu Beatriz até a cozinha, ofereceu café quente e pediu que ela se sentisse em casa. A chuva aumentava do lado de fora, batendo no telhado de zinco, enquanto o cheiro de pão assado preenchia o ambiente.
Beatriz retirou o casaco molhado e revelou sinais claros de cansaço. Maria Helena percebeu e a levou até o quarto de hóspedes, simples, limpo e organizado, com uma colcha bordada à mão. Já mais tranquila, Beatriz contou aos poucos o motivo da viagem. Disse que seguia para Santa Rita do Oeste para se encontrar com um homem que nunca tinha visto pessoalmente. Um acordo feito por cartas, uma promessa de casamento que garantiria estabilidade financeira para sua mãe e suas irmãs mais novas. Antônio ouviu em silêncio, apoiado no batente da porta. A revelação pesou como uma pedra em seu peito. Ele não conhecia o tal homem, mas conhecia bem histórias parecidas, quase sempre marcadas por arrependimento. Maria Helena manteve a serenidade. Disse apenas que Beatriz era corajosa, mas o olhar trocado entre os irmãos dizia muito mais do que palavras. Naquela noite, Beatriz insistiu em ajudar no jantar. Mesmo sem prática, cortou legumes, mexeu a panela e riu de si mesma quando quase queimou o arroz. O clima se tornou leve. Antônio contou histórias da fazenda, das dificuldades após a morte do pai e da decisão de permanecer ali. Beatriz falou da vida na cidade grande, do barulho constante, da pressa e da sensação de nunca pertencer a lugar algum. Enquanto falava, percebeu algo estranho. Ali, naquela mesa simples, sentia uma paz que não experimentava havia anos. Depois do jantar, sentaram-se na varanda. O cheiro de terra molhada misturava-se ao canto distante dos insetos. Antônio falou dos planos de ampliar a produção da fazenda, de melhorar as terras e investir no futuro. Beatriz ouviu com atenção e fez comentários inteligentes, sugerindo ideias que surpreenderam os dois irmãos. Maria Helena percebeu a conexão se formando. Não era apenas interesse, havia respeito, curiosidade e algo mais difícil de nomear. Na manhã seguinte, a notícia caiu como um balde de água fria. A ponte da estrada de ferro havia sido danificada pela chuva. O trem para Santa Rita do Oeste só voltaria a circular dali a alguns dias. Beatriz empaleceu. Disse que o homem a aguardava e que o atraso poderia causar problemas. Antônio, sem pensar duas vezes, ofereceu-se para ir até a cidade vizinha a cavalo e avisar sobre o ocorrido. Antes de partir, Beatriz escreveu uma carta curta, contida, como alguém acostumada a engolir sentimentos. Antônio guardou o papel no bolso e partiu pela estrada enlameada. Os dias seguintes criaram uma rotina inesperada. Beatriz ajudava na casa, aprendia sobre o campo e ria ao tentar cuidar das galinhas. Maria Helena a tratava como alguém da família. Quando Antônio retornou, trouxe uma notícia inquietante. O homem que Beatriz iria se casar não estava na cidade. Tinha viajado sem avisar e deixado ordens frias, como se tudo fosse apenas um negócio. Beatriz ouviu em silêncio, mas algo dentro dela começou a ruir. O silêncio tomou conta da cozinha depois da notícia. Beatriz manteve os olhos fixos na xícara de café, mas as mãos tremiam levemente. A ausência daquele homem, somada à frieza das ordens deixadas por ele, transformou o acordo em algo ainda mais duro do que ela imaginara. Naquela noite, Beatriz quase não dormiu. Pensava na mãe, nas irmãs e no peso da responsabilidade que carregava sozinha. Sabia que não podia simplesmente desistir. O dinheiro prometido era a única saída para salvar a família de uma situação desesperadora. Antônio também passou a noite em claro. A ideia de vê-la partir para um casamento sem afeto o corroía por dentro. Ele tentava convencer a si mesmo de que não tinha o direito de interferir, mas o coração insistia em dizer o contrário. Os dias seguintes foram marcados por uma distância silenciosa. Beatriz tornou-se mais contida, mais séria. Antônio falava menos, evitava longas conversas e se ocupava no campo até o anoitecer. Maria Helena percebia tudo, mas respeitava o tempo de cada um.
Quando a ferrovia foi liberada, a notícia trouxe alívio e dor ao mesmo tempo. O trem voltaria a circular na manhã seguinte. Beatriz arrumou sua mala em silêncio, dobrando as roupas com cuidado excessivo, como quem tenta manter o controle sobre algo que escapa. Na varanda, naquela última noite, Antônio criou coragem. Falou que ela não parecia feliz. Disse que havia outras formas de seguir a vida, outros caminhos possíveis. Beatriz respirou fundo antes de responder. Falou que nem sempre a felicidade é uma escolha. Às vezes é um luxo que não se pode ter. Disse que precisava cumprir o que havia prometido, mesmo que isso lhe custasse o próprio coração. As palavras dela foram como um golpe. Antônio sentiu a impotência de quem ama em silêncio. Ele assentiu, respeitando a decisão, mas por dentro tudo desmoronava. Na manhã seguinte, seguiram juntos para a estação. O céu estava limpo, contrastando com o peso no peito dos dois. Na plataforma, um homem mais velho, bem vestido e impaciente, reclamava em voz alta com o funcionário da estação. Beatriz soube quem ele era antes mesmo de se aproximar. A postura rígida, o olhar avaliador e a frieza nos gestos confirmavam tudo o que temia. Antônio ajudou Beatriz a descer da carroça. Entregou-lhe a mala e, junto com ela, um pequeno objeto de madeira entalhado à mão. Disse que, se um dia ela precisasse, bastava mandar um recado. O apito do trem cortou o ar. O homem chamou Beatriz com impaciência. Ela hesitou por um instante, olhando para Antônio como quem pede permissão para sentir. Sem dizer nada, entrou no vagão. O trem partiu, levando com ele tudo o que poderia ter sido. Antônio permaneceu ali até o último vagão desaparecer e teve certeza de que aquela história ainda não tinha acabado. Beatriz chegou à cidade de Santa Rita do Oeste no fim da tarde. O hotel onde ficou hospedada era grande, impessoal e silencioso demais. Durante o jantar, o homem com quem se comprometeria falou apenas de regras, compromissos e expectativas. Nenhuma pergunta sobre seus sonhos, nenhuma demonstração de cuidado. Naquela noite, sozinha no quarto, Beatriz apertou o pequeno objeto de madeira nas mãos. Pela primeira vez, permitiu-se chorar. Não de medo, mas de arrependimento. Na manhã seguinte, uma visita inesperada mudou tudo. Maria Helena apareceu à porta do hotel, ofegante e determinada. Sem rodeios, contou a verdade que Antônio havia descoberto. O dinheiro prometido nunca fora enviado. O homem acumulava dívidas e escondia um passado marcado por abandono e frieza. O chão pareceu desaparecer sobre os pés de Beatriz. Toda a base de sua decisão ruíra. Ela percebeu que estava prestes a entregar a própria vida por uma promessa vazia. Maria Helena falou com firmeza. Disse que Antônio havia vendido parte das terras para ajudar a família dela. Não como caridade, mas como parceria. Um convite para construir algo juntos, com dignidade e respeito. Beatriz entendeu, naquele instante, que não precisava mais se sacrificar. Havia outra escolha, uma escolha que não negava quem ela era. Sem olhar para trás, deixou uma carta explicando sua decisão e seguiu para a estação. O coração batia forte, misto de medo e esperança. Quando desceu do trem em São Bento do Vale, Antônio estava lá, parado, nervoso, segurando o chapéu nas mãos. Ao vê-la, seus olhos se encheram de emoção. Beatriz se aproximou e disse com a voz firme que escolhera ficar. Não por obrigação, mas por vontade. Antônio respondeu com um sorriso contido, cheio de respeito. Disse que ela teria seu lugar, sua voz e seu tempo, que nada seria imposto. Meses depois, a parceria floresceu.
A fazenda prosperou, a família de Beatriz foi amparada e, com o tempo, o afeto virou amor. Essa história nos lembra que nem todo erro é um fracasso. Às vezes é o caminho certo disfarçado. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários e siga o canal para mais histórias que transformam destinos.